Muito bem, o Band Cidade está no ar com uma imagem de uma agressão, mais um, hein, meu povo? O que você está vendo aí, ó, uma confusão no fim de semana aqui na capital goiana. Esse de preto é um policial militar, um policial da Rotan, que se desentende com duas mulheres na saída de uma boate do setor marista. Aí, essa história termina pior do que essa cena que você está vendo, porque duas mulheres foram baleadas, foram socorridas e levadas para o UGOL. E a gente ainda não tem informação sobre o estado de saúde dessas mulheres, mas ainda hoje no programa a gente vai falar sobre esse policial, que no segundo momento também aparece com o rosto sangrando, né? Claro que nada justifica você, um agente de segurança, disparar e acertar duas pessoas, mas estava ali, parecia uma briga, a gente vai entender o porquê. Num primeiro momento, a informação que chega pra gente é que ele teria se aproximado de uma dessas mulheres, né? E teria dado uma cantada, e na negativa ele ficou chateado, como a gente viu o que aconteceu lá em Senador Canedo, por exemplo, com aquele policial penal, pelo menos essa informação que chega. Então daqui a pouquinho eu te conto tudo aqui na tela do nosso Band Cidade. Uma ótima tarde para você, depois dessa surpresa pro Theo, né? A gente segue aqui com o nosso Band Cidade, convidando você a participar com a gente. O nosso WhatsApp tá liberado para você, fique à vontade para interagir. Fechado? Quando você participa, ó, o nosso programa fica muito, mas muito melhor. 998-38-1717. Deixa eu trazer para você uma informação ao vivo. Olha só que história absurda. Uma mãe, se é que pode ser chamada de mãe, ela foi presa suspeita de torturar o filho, um filho de 9 anos. Aí você fala, Paulo, por que essa mulher teve essa atitude covarde? A justificativa é porque ele teria perdido a chave de casa. Você não escutou errado, não. Uma mulher que se diz mãe tortura um garoto de 9 anos porque ele teria perdido a chave de casa. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no entorno ali do Distrito Federal, e a Maíra Brito vai chegar contando essa história absurda pra gente. Maíra, nem parece real, mas infelizmente é, né? Boa tarde pra você, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Ei, Paulo, boa tarde para você. Para quem está acompanhando a gente aqui no Band Cidade, difícil até de acreditar. Eu ainda estou processando essa informação. Como você bem disse, a criança de apenas 9 anos teria perdido as chaves da mãe. E esse foi o motivo para ela espancar essa criança. Segundo as investigações, foi uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar de Santo Antônio do Descoberto, no entorno de Brasília, que fez com que a polícia chegasse, então, até essa mãe que bateu nessa criança, segundo as investigações, com um cabo de um carregador. Dá para acreditar? Olha só, a mãe foi presa preventivamente pela polícia do Gama, no Distrito Federal, e ela foi presa e será investigada por agressão. Já a criança foi levada ao hospital, mas passa bem. Volto ao estúdio com você, Paulo. Tá certo, Maíra, obrigado. Ó, é uma coisa absurda, você tá vendo aí, a gente tá falando de uma mãe, ou pelo menos deveria proteger o filho dela, né? Ah, Paulo, mas a minha vida é difícil. Ah, Paulo, não interessa, né? Não interessa o que está acontecendo. Vou te falar uma coisa, cara, a intolerância das pessoas tem sido cada vez mais... A gente tem mostrado cada vez mais histórias assim. Caião, a gente tem uma fala. Quem é que fala a respeito desse caso? É a delegada responsável. Vamos ouvir para saber o que acontece a partir de agora. Escuta só. A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima informando que uma criança havia sido agredida gravemente pela sua genitora. Para verificar a veracidade dessa denúncia, o Conselho Tutelar se dirigiu até a residência da vítima, onde localizou a vítima brincando sozinha na rua, desacompanhada de qualquer responsável. O Conselho Tutelar, então, realizou o recolhimento dessa criança, a encaminhou até o hospital para receber tratamento médico adequado, considerando que a criança apresentava graves lesões no pescoço e nas costas. Encaminhou também essa criança até o CREAS para ser ouvida pela psicóloga, oportunidade em que a criança narrou que havia sido agredida pela sua genitora com um cabo de celular pelo fato de ter perdido as chaves dela. A criança narrou ainda que as agressões eram frequentes, sempre que descumpria alguma ordem de sua mãe. A criança foi então abrigada. Diante desses fatos, a Polícia Civil deu continuidade às diligências e a autoridade policial representou pela prisão preventiva dessa mulher. Vai responder por isso, né?
E não há justificativa. Ah, Paulo, mas o menino já perdeu a chave 50 vezes. Não interessa, né, cara? Não interessa. Eu sei que tem gente que quando olha isso fala, ah, mas na minha época, minha mãe me dava um cacete, estava tudo certo. Os tempos são outros, a gente está falando de um espancamento. Uma mulher que pega o fio de um celular e desce a ripa no filho porque ele perdeu a chave de casa. Se minha mãe tivesse feito isso comigo, eu estava enrolado. Provavelmente hoje eu não teria mais couro, né? Porque o tanto de chave que eu já perdi na vida, uma criança de 9 anos não dá, vai responder por isso, que sirva de exemplo para outras mães que estão acompanhando o nosso Band Cidade, né? Meu povo, deixa eu lembrar você, ó, uma 12h39, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eleições, lembrando que vem aí o nosso debate, enfim, você participando de todos os nossos, de toda a nossa programação, está no ar o nosso Pix do Carneiro, o Carneirinho vai te dar R$100 em grana viva. Saiu na sexta-feira, não saiu? Saiu. Então, ó, hoje, segunda-feira, a gente começa com R$100. O que você tem que fazer para participar? Fácil. Você vai mandar uma mensagem dizendo, Paulo, eu quero participar do Pix do Carneiro. Você pode mandar foto do seu prato e mandar a mensagem. Você pode falar sobre as nossas reportagens e mandar a mensagem. O importante é você participar, tá? 998381717. Fala, Carneirinho! Bicho feio, fala. Cadê tu? Paulo do céu, segunda-feira difícil. Difícil, meu irmão. Dá 8 horas da noite, mas não dá 2h30 pra nós ir embora. Pô, o programa começou tem 10 minutos, deixa de ser morto. A gente acabou de entrar no ar, velho. Para. Ó, então fica de olho aí pra você anotar quantas vezes o Carneirinho pinta na tela. Fechado? Vamos falar sobre... Fala. Paulo. Menino, tu tá conversador. Atenção, meu povo. Começamos bem o programa 12h40, tá na tela, o Pix do Carneiro, o primeiro de hoje, hein? Vou dar, ligou a TV agora, o primeiro de hoje, vale pra você R$100 em grana viva. Vamos falar sobre comunidade agora, porque a população tá na bronca, e quando a população tá na bronca, eles chamam o Band Cidade e a gente vai contar essa história. Porque falta iluminação pública, e isso tem revoltado os moradores do Parque Tremendão, lá na região noroeste aqui da capital goiana. Segundo os moradores, há mais de 1 ano, eles tentam resolver o problema e não conseguem. Quem foi lá? Foi o Pasqueto? Pasqueto foi de dia porque ele tem medo do escuro. Mas você vai entender essa história. Os detalhes da reportagem na tela do Band Cidade. É desse jeito aí, todos os dias, é desse jeito aí, ó. Cai a noite e não se enxerga quase nada na rua Wellington Cardoso, no Parque Tremendão. É uma escuridão só. Não tem uma lâmpada funcionando nos postes. Se não fosse a luz da lua para dar uma força... Claro que o ideal seria vir à noite aqui na rua Wellington Cardoso, né? Mas como é que vem sem enxergar nada à noite? Para caminhar assim só de dia mesmo, sem correr o risco de tropeçar. E quem nos trouxe aqui, depois de uma denúncia, a produção do Band Cidade, foi o Romário, que mora aqui nesta rua há mais de 20 anos. E tem um tempinho já que vocês sofrem com a falta de luz, de iluminação pública aqui, Romário. Isso, tem mais de 2 anos, né, que a gente tem esse problema aí. A gente vem tentando aí, ligando para o pessoal da prefeitura para vir resolver e nada, né. Inclusive, meu vizinho ligou para eles e falou, né, sobre o problema e disse que ia chamar a imprensa. E o rapaz no telefone falou, pode chamar, entendeu? Não disse que ia resolver o problema, nem se dispôs, nem colocou à disposição para tentar resolver, né. Acabou só ignorando ele e estamos aí nesse sofrimento há mais de 2 anos. Então aqui estamos, né, para contar o drama que é falta de luz aqui na rua Wellington Cardoso todos os dias à noite. E falta luz em todos os postes, é uma escuridão danada. Isso, é uma escuridão muito grande, né, e perigosa, né, que às vezes você passar no escuro, você pode correr até o risco de ser assaltado, né. Como vocês sabem, a gente tem esse problema, às vezes, né, que você está chegando à porta da sua casa, você pode correr o risco de ser assaltado, no claro com luz, imagina no escuro. Você está chegando em casa e ser surpreendido. E a gente está com esse sofrimento há mais de 2 anos. E logo a Vanessa se juntou ao Romário e topou falar com o Band Cidade. Ela lembrou que as férias estão terminando e nem deu para a criançada brincar na rua até mais tarde. Pior, ainda mais nesse mês de férias que os meninos gostam de brincar, né? À noite começou a escurecer menino pra dentro. Passa pra dentro. Porque carro passa toda hora e menino gosta de brincar, é muito perigoso essa rua aqui à noite. E não é por falta de poste que não tem luz. Esse aí tá novinho, mas cadê a lâmpada? Pois é, a lâmpada eles tirou do outro, trocou o poste e nada de colocar a lâmpada, né? Aí fica a esquina escura, aí junta com esse daqui também escuro, continuando para frente, escuridão total, né? E no trecho mais escuro da rua, pelo menos 10 famílias são afetadas sem a iluminação pública. Além do risco de tropeçar e cair à noite,
O Romário diz que por pouco não foi assaltado no meio da escuridão. Eu tava chegando em casa uma vez aí, olhei os caras suspeitos aí que vinham me seguindo, e nessa escuridão eu falei, ó, os caras vão vir para me assaltar, e eu tive que sair correndo para não correr o risco de ser roubado, né? E aí? Até quando na escuridão? Cadê a luz? E eu tenho uma notícia aqui para Vanessa e para o Romário, né, que participaram da nossa reportagem. A denúncia da falta de iluminação foi feita pelo Romário. Enquanto produzíamos aqui essa reportagem, a nossa produção, na redação do Band Cidade, recebeu uma nota da Prefeitura de Goiânia, da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, responsável aqui pela troca da iluminação. A manutenção da iluminação pública na rua Wellington Cardoso, no Parque Tremendão, será realizada até o dia 15 de agosto. Assinado, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, Prefeitura de Goiânia. Essa é a resposta, né? Mas tem quanto tempo que os moradores estão esperando? Mais de ano. Um ano. Teve até bolo de aniversário do Theo, não, um ano lá do Tremendão. O pessoal num tremendo escuro, né? Eu não ia fazer esse trocadilho, mas foi mais forte do que eu. Não dá, né, gente? Aí é o seguinte, eu queria ver muito se as pessoas estão pagando taxa de iluminação pública, porque às vezes não tem iluminação e muita gente continua pagando, né? Essa é a resposta. Tomara que o problema seja resolvido. Se você está aí com a demanda na sua comunidade também, pode chamar a gente. Nós queremos mostrar a sua história aqui na tela do Band Cidade, contar, buscar a resposta como o Pasquetto foi. E essa chegou em tempo hábil, né? O Pasquetto foi lá fazer a reportagem, chegou a resposta, a gente já mostra para você. Então eu quero você participando com a gente, tá? Obrigado a você que está de olho no nosso Band Cidade. Meu povo, que susto, porque é uma mini grua. O que é uma mini grua, Paulo? É um pedaço de um guindaste que caiu hoje de manhã do alto de uma obra de um prédio no setor oeste, aqui em Goiânia. Meu povo, o equipamento atingiu uma moto perto da Praça do Sol, ali no setor oeste. Eu vou falar um negócio pra você, você tá vendo imagens aqui. Atingiu uma... Olha o que fez na calçada. Imagina se pega em alguém. Olha só. Um susto na rua João Abreu hoje pela manhã. Parte desta mini grua de uma obra no setor oeste se desintegrou da base enquanto subia. Caiu e atingiu uma moto que estava estacionada na Praça do Sol, do outro lado da rua. Segundo a assessoria da construtora responsável pela obra, o equipamento não conseguiu subir muito quando caiu e não estava com muito peso. A assessoria disse ainda que o equipamento passa por supervisão semanal. Técnicos da construtora estavam no local e disseram que vão investigar o que aconteceu e vão arcar com os custos do prejuízo do dono da motocicleta. Passa por revisão semanal? Como é que passa por ser... Você entendeu, cara? Revisão semanal. Porra, Jache. Imagina se não passa, irmão. Porque assim, gente, né? Graças a Deus, só prejuízo material. Mas poderia ser bem pior. Poderia ser bem pior. Olha isso aqui, cara. Abre essa imagem pra mim, Rodrigo. Olha como é que ficou a calçada, bicho. Imagina isso em cima de uma pessoa. É a coisa mais absurda. Goiânia, nós temos muitos prédios sendo construídos aí. Muitos! E onde você passa tem um guindaste. Do lado de casa mesmo tem um imenso. Ou uma peça do... Ah, Paulo, isso não é um guindaste, é uma mini grua que o povo fala, mas no final é para içar as coisas, para poder pegar e botar de um lado para o outro, né? E caiu em cima da moto, rapaz. Meu Deus do céu, isso é muito sério, hein? Isso é muito sério porque a gente tem... Essas obras geralmente são bastante fiscalizadas, né? Sobre a parte da estrutura, segurança do trabalho e tal. Tem que... Alguma coisa muito errada aconteceu aí, meu povo. Não dá não, não dá não. 2 irmãos foram presos na cidade de Novo Gama, suspeitos do crime de homicídio. O crime aconteceu em maio deste ano, depois de uma briga num bar de narguilé. Narguilé é aquele negócio que fica chupando aquele negócio do capeta lá, né, e saindo fumaça. Bom, a Wélida Campos vai contar essa história pra gente poder ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo. Olha só, pode rodar. Veja nesta imagem. No canto superior do vídeo, vemos o movimento de pessoas em frente a uma casa. Logo em seguida, um deles atira contra uma segunda pessoa que cai no chão. Com a vítima ainda caída, o mesmo autor dispara 2 vezes e sai tranquilamente do local.
O crime aconteceu no dia 12 de maio deste ano, em Novo Gama, depois de uma discussão em um bar de narguilé na cidade. Segundo a polícia, horas antes do crime, a investigada e seu primo dividiam a mesma mesa de bar com a vítima e seus familiares. Quando então, 2 homens se desentenderam e iniciaram uma discussão. A investigada ligou para o irmão, alegando que tinha sido agredida durante a briga. E foi quando os irmãos se encontraram que eles decidiram se vingar. Com as investigações, a polícia identificou os irmãos. A mulher de 27 anos e o homem de 25 foram presos na última sexta-feira. Diante das circunstâncias, os policiais civis conseguiram identificar os autores, foi representado pela prisão preventiva de ambos e, na presente data, o grupo de investigação de homicídio conseguiu efetivar o cumprimento. Os irmãos se encontram recolhidos no presídio local, à disposição do Poder Judiciário. Os irmãos foram levados sob custódia e devem responder pelo crime de homicídio. Vou falar uma coisa para você, né? Você já percebeu também que nós aqui no Band Cidade, a gente tem nos últimos dias contado muitas histórias assim, de familiares, né? Seja em discussões, sei lá, você tá vendo aqui as imagens das câmeras de segurança, de quando tudo aconteceu, mas é irmão tretando com irmão que junto comete crime, pai que expõe filho, filho que mata pai. Cara, é um negócio impressionante, né, rapaz? Vou falar uma coisa pra você, aí cada um acredita no que quiser, né? Muita gente olha e fala, ih, rapaz, isso é o fim dos tempos, hein? Será mesmo o fim dos tempos ou será porque o povo sempre foi doido demais e a gente divulgava pouco? E agora, por conta da internet, todas as informações que a gente tem à disposição, esses casos são mais comuns. O fato é que, pelo menos um por semana, com essa ligação familiar, a gente mostra aqui dentro do nosso Band Cidade, né? Bom, eu quero falar com você. Não me deixa sozinho não, meu povo. Manda sua mensagem, fica à vontade para interagir com a gente. 998-38-1717. Obrigado a você que participa, você que está aqui de olho no nosso Band Cidade. Vamos nessa, juntos até às 2h30 da tarde. Bom, o homem foi preso pelo crime de estupro contra uma menor de 14 anos em Cavalcante. A vítima é sobrinha do investigado. Você está vendo imagens do caboclo chegando aí? A denúncia chegou pelo Conselho Tutelar lá da cidade. Esse cara foi preso, né? Tá no pote, foi conduzido à unidade prisional lá de Alto Paraíso de Goiás, que fica ali depois de Brasília, enfim, né? Onde está à disposição da justiça. Escutou? Sobrinho do acusado. A vítima era sobrinha do acusado, 14 anos de idade. Falei agora há pouco de 2 irmãos que planejaram um assassinato. E agora, um estupro envolvendo um familiar. Geralmente, quem deveria proteger é quem está causando, quem está cometendo o crime, quem está expondo. Essas meninas, né? Eu vou te falar uma coisa, hein, cara? 14, é por isso que tem que ficar muito atento, né? Vamos falar agora de uma tentativa de feminicídio. Mais uma, Paulo! Mais uma. Uma mulher deu entrada no CAIS, o setor Vila Nova, com diversas lesões causadas por um facão, martelo e rodo. O que está acontecendo? Ô, Pasqueto, que história é essa, hein, cara? Mais uma vítima de violência, as mulheres seguem, né? Sendo vítimas desses covardes espalhados por aí. Boa tarde pra você. Bem-vindo ao nosso Band Cidade. Boa tarde, Paulo Carneiro. Um abraço para todo mundo acompanhando o Band Cidade. Essa tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada de ontem para hoje no setor Urias Magalhães, em Goiânia. E essas cenas que estamos vendo é da dona Maria Aparecida, ela tem 38 anos e ela foi atendida pelo pessoal do CAIS da Vila Nova. E lá, um atendente, um funcionário do CAIS, acionou a polícia, vendo todos os ferimentos da dona Maria Aparecida. Logo, os policiais militares chegaram e já nós temos aqui o primeiro-tenente Said para dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Mas agora, vamos ouvir um trecho de uma fala da dona Maria Aparecida sobre o que aconteceu nesta tentativa de feminicídio. Ele saiu às 4 horas, foi buscar droga, estava indo e voltando, buscando droga. E eu dormindo, tomei remédio para dormir, controlado. E eu falei para ele, falei assim, para de ficar abrindo a porta e fechando que eu preciso dormir. Ele foi me empurrou na cama, eu fui levantei e empurrei ele também. Aí ele pegou o facão e começou a me bater de facão, o pai dele me jogou no chão, começou a me pisar na minha cabeça, no martelo. O pai dele entrou,
Porque o pai dele viu que ele pegou um martelo para bater na minha cabeça, para rachar minha cabeça. O pai dele entrou, aí ele começou a esmurrar o pai dele. Aí eu tive que entrar para ajudar o pai dele também. Ele também tá machucado. Aí ele juntou e bateu de nós dois. Esse é o relato da dona Maria Aparecida, repito, 38 anos, o companheiro dela, que foi preso pela polícia em diligências após essa abordagem que eles fizeram com ela ainda no cais, é o Rafael de Oliveira, de 34 anos. Primeiro-tenente Said, aqui do 38º Batalhão da Polícia Militar, está com a gente para dar mais detalhes. Ele se utilizou de muita coragem por ser uma mulher, né, primeiro-tenente? E também de muita crueldade, porque utilizou facão, rodo, martelo para agredir a companheira. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu não acredito no coadunho com essa questão dele, que ele utilizou de muita coragem. Se tivesse muita coragem, tinha enfrentado os policiais e batido em alguém do seu tamanho, né, da sua força. Mas usou de com bastantes meios aí para machucá-la, né? Não houve o pior porque foi acudida por terceiros. Pessoal da vizinhança que não deixou ele continuar com as agressões e que a situação se piorasse. Isso, o pai dele, o próprio pai, interviu na situação, vendo a gravidade da situação e acabou protegendo a nora, né? Graças ao pai e a Deus ela não sofreu coisa pior. Rafael de Oliveira, 34 anos, ele tem outras passagens, ele é usuário de drogas, qual a situação desse rapaz? Positivo, além de usuário, já é reincidente na prática de agressão contra a mesma e ameaça, além de ser ladrão, né? Até passagem pelo artigo 157. Dessa vez ele foi enquadrado pela tentativa de feminicídio e entregue ao judiciário. Exatamente. A Polícia Militar deu a resposta a contento, à altura. O mesmo não reagiu à abordagem, fizemos a prisão e está à disposição do Poder Judiciário. Tenente Said, para o pessoal que está em casa acompanhando o Band Cidade, como uma mulher, uma família pode proceder em casos como esse, para quem ligar, quem procurar? Depois da situação acontecida, ligar no 90, né? A primeira situação é ligar no 90. Agora, tem que ficar a dica, né? Tem que tentar ser feita aí uma análise da situação, como que a pessoa não consegue estar num tipo de relação, já escolhe um ladrão para sua vida, para ser seu cônjuge ali, né? Entendeu? E aí o cara pratica várias ameaças, várias agressões contra a mesma e a mesma ainda duvida que ainda vai dar, que ainda pode acontecer o pior. Então, assim, fica a dica, vamos ter mais um tato nesse sentido, para evitar que o mal maior seja concretizado, né? Tá legal, Tenente Said, obrigado, viu, pelas explicações. A Polícia Militar agradece e fica à disposição. É isso aí, direto aqui do 38º Batalhão, no centro de Goiânia, as explicações do Tenente Said sobre essa tentativa de feminicídio que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, no setor Urias Magalhães. Rafael de Oliveira, que é o homem envolvido no caso, que tentou ali e agrediu a mulher, 34 anos, foi entregue ao judiciário. Agora dependemos da audiência de custódia dele para saber se segue preso ou se será liberado. Paulo Carneiro. Tá certo, Pasquetto, obrigado. Você reparou o tamanho da criança? Reparou o tamanho da criança? Reparou que a criança já tem lá uma tornozeleira eletrônica? Ou seja, como o policial falou, né, infelizmente, a mulher já escolheu um ladrão para se relacionar. Não tô dizendo que a culpa é dela, porque a culpa nunca é da vítima. Pode abrir essa imagem aí, Rodrigão, do cara lá. E aí é o seguinte, parabéns aos policiais, né? Olha o tamanho do cara e olha o que ele fez com ela, velho. Aí o cara, facão, martelo, porrada, né, bicho? Porrada. Tentou matar essa mulher. Mais uma mulher vítima desses covardes, desses caras que são feitos em série, nesse caso ainda pior, que além de agressor, ainda é ladrão, né? Segundo, pelo menos, essa é a acusação aí, ou o cara já estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, boa coisa não estava fazendo, né, velho? Boa coisa não estava fazendo. Agora, essa mulher precisa urgentemente de proteção e se livrar dessa peça aqui, né? Da linha, porque esse tipo de cara aqui tentou uma vez, não conseguiu, provavelmente vai tentar de novo, né? Então é hora de você sair fora dessa relação, porque existe vida fora desses relacionamentos abusivos e violentos, tá? Bom, meu povo, na sexta-feira, lembra que nós começamos a te contar essa história aqui da queda de uma marquise lá na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia? Pois é, e aí ficou aquele negócio desencontrado, uma hora falavam de 6 pessoas, no final das contas, um trabalhador que fazia a manutenção de uma calha,
Ou seja, ele estava na parte de cima ali da marquise. Depois que ela despencou, ele foi levado para o hospital em estado grave. Quem vai contar como é que foi essa ocorrência é o Leonardo Miguel, que esteve no local. Olha só. Uma equipe da Defesa Civil esteve no local, analisando a estrutura que desabou na última sexta-feira. A Defesa Civil, ela, a partir do momento dessa vistoria, né, vai ser feito um relatório técnico com todos os parâmetros e encaminhar, né, para os proprietários e, se possível, encaminhar para a regulação urbana, que é detentora de fiscalização de qualquer tipo de obra no município, né? E se tiver realmente alguma coisa que necessita de encaminhar para o CREA, a gente faz esse procedimento também. Segundo o técnico da Defesa Civil, em uma análise preliminar, já é possível saber que o desabamento pode ter sido causado por falta de vigas de sustentação. Aparentemente a estrutura, ela falta vigas de estrutura, né, que pode ser um dos fatores que pode ter causado a queda, né, o rompimento dessa estrutura com o serralheiro em cima dela. No local, o dono de uma das lojas afetadas pelo desabamento procurava, em meio aos escombros, documentos e o celular da pessoa que ficou ferida no acidente. 6 lojas tiveram parte de suas estruturas destruídas pelo desabamento. Os comércios ficam nessa avenida movimentada de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Daniela é filha da dona dos imóveis e estava no local no momento do acidente. Foi um susto para todos nós, né? O Adolfo, ele estava fazendo um serviço de soldagem, parafusando o rufo. E a estrutura cedeu e ele caiu, né? Foi isso, a gente só escutou o barulho mesmo e viu o que estava acontecendo no momento. Segundo a empresária, a estrutura tinha acabado de passar por uma reforma e não entende o que aconteceu. É uma situação assim que não tem como responder, porque a fachada, cada um coloca a sua fachada. A estrutura da área da frente, que tem uma área, né, coberta, tem os forros, tem tudo, é tudo nova, tem de 1 ano para cá, desde ali, do começo ali até aqui no final, foi feito recentemente, então não sei te explicar o que pode ter ocorrido. Era por volta de meio-dia desta sexta-feira, quando o serralheiro chegou até uma das lojas, contratado pela proprietária das salas para fazer uma manutenção em uma calha. Quando ele subiu na estrutura da marquise da loja, tudo veio ao chão. Um serralheiro que fazia manutenção em uma calha no local ficou ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU. Ele está internado no Hospital de Urgências de Goiás com fraturas pelo corpo. Meu povo, aí que tá o X da questão, né? Então, peraí, depois de acabou de passar por uma reforma marquise e de repente ela cai, né? E aí a gente tinha um funcionário em cima dessa área ali, arrumando uma calha, né? Quando de repente cede. Essa é a imagem, né? Olha lá. E foram 6 fachadas, provavelmente estão todas interligadas, que acabou caindo ali, né? Cara, impressionante. Ele foi socorrido em estado grave. E aí a gente fala, depois que a gente tem uma dificuldade em saber o estado de saúde dessas pessoas que são levadas para o hospital, enfim, né? Muita gente não quer falar e a gente entende, a família não quer falar e tal. Mas o que tem que ser discutido é a segurança das pessoas que passam por esse local, até porque é um local público, né? Você está na rua, quantas marquises aí? E olha que essa passou por uma reforma agora. Mas quantas você conhece aqui em Goiânia que estão velhas, prédios antigos? Então tem que ter uma atenção especial. E quem fez essa reforma tem que ser ouvido para saber de que forma essa reforma, de que jeito essa reforma foi feita, né? Para poder apontar possíveis responsáveis, né? Não pode ficar assim. E amanhã cai de novo e como é que faz? Bom, deixa eu trazer uma informação ao vivo para você, porque um homem foi preso depois de descumprir uma medida protetiva contra a própria mãe, velho. O cara que bate na mãe, você não precisa nem mais ser. Por mim, a gente terminava o jornal e ia embora. Mas aí é aquela de sempre, né? Aqueles caras são feitos em sério. O cara é usuário de drogas, já havia agredido a mãe, ela tem 63 anos, outras vezes, a ponto de uma mãe que deve gostar desse ser humano pedir uma medida protetiva, é porque essa mulher corre risco de vida. Ô, Elida, os detalhes ao vivo na tela do nosso Band Cidade. Conta essa história pra gente. Que história, hein? Boa tarde pra você.
Paulo, realmente uma história que nos choca, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Band Cidade. Essa mãe ficou cansada ali de tudo que ela sofria com o filho, né? Das agressões, a ameaça, tomou coragem, então pediu essa medida protetiva e foi graças a essa medida, então, que esse homem foi preso, né? Esse caso aconteceu agora no domingo, esse homem foi preso nesse domingo no setor Pedro Ludovico, aqui mesmo na capital. Esse homem tem 34 anos, já possui uma extensa ficha criminal ali, né? E foi preso após agredir a mãe de 63 anos de idade. A vítima já tinha buscado, então, a polícia, né, já tinha denunciado e aí conseguiu essa medida protetiva para que o filho não se aproximasse dela e que ela não sofresse mais essas agressões. E aí ele desrespeitou, foi até a casa dela, tentou, né, agredi-la novamente com mais ameaças e aí ele acabou sendo preso. Essa mãe que estava cansada, né, de tudo que estava sofrendo aí com o filho, que inclusive é dependente químico, contou à polícia todo o drama, né, e todo o pesadelo que vivia com o filho. Vamos acompanhar. Tem um filho que ele é usuário de crack, né? Aí ele pega, quebra as coisas em casa, me xinga de tudo quanto é nome, né? Aí eu tinha pedido o afastamento dele de casa, só que aí ontem ele pulou o muro, aí quebrou umas coisas lá em casa, né? E ele é muito agressivo. Pois é, olha só, né? Essa mulher tomou essa coragem, a gente ressalta, né, Paulo? Tanto que é importante denunciar, pedir essa medida protetiva, que é o que garante mesmo a segurança dessa mãe e também de tantas outras mulheres que sofrem, né, violência doméstica. A gente fala aqui, né, não é só agressão física, é psicológica, é emocional também. Então é importante que essa medida ali, né, a polícia já fica alerta. E se a pessoa tentar se aproximar, a polícia pode agir antes mesmo que o pior aconteça. Como eu disse, esse homem já tem uma extensa ficha criminal, passagens por furto, por violência doméstica e ameaça, e agora então vai responder por mais um crime, né? Que é o descumprimento da medida protetiva. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Hélida. Bom, você tá vendo aí, né? Mais um homem, mais um covarde. Aí nesse caso, no caso que a gente está falando de um cara que pode ser um usuário de drogas e tal, é uma coisa mais complexa, né? Porque essas pessoas que, dependendo do grau de dependência que o cara tem da droga, ele precisa de ajuda, né? Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Às vezes vai preso 500 vezes e não vai resolver. Porque é refém da droga, né? A droga já tomou conta, até porque a gente está falando da mãe dele. Não é que o cara saiu na rua e escolheu uma vítima, né? É a mãe dele. Então, provavelmente, uma pessoa que precisa de ajuda. Vamos continuar acompanhando. Essa senhora precisa de proteção, hein? Que eu tô falando, esses caras que ameaçam, os caras vão chegando, uma hora eles vão cumprir, né? Ó, 1h06, vamos fazer o seguinte? Tá na hora da gente falar sobre as eleições 2024. É isso aí, eleições 2024. Bom, há poucas semanas para a gente começar esse processo eleitoral, a gente está recebendo aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Doutor, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido para bater um papo sobre um assunto tão importante que são as eleições municipais. Estou aqui à disposição e honrado com o convite e sinta-se à vontade para qualquer indagação. Vamos falar então o que muda, porque assim, a gente tem acompanhado ao longo do tempo que o processo eleitoral, ele passa por algumas mini-reformas, ele vai se adaptando à nossa realidade e por conta das redes sociais, por conta de inteligência artificial, a gente tem, doutor, mudanças significativas para esse pleito? Sim, o TRE está se preparando com agilidade para enfrentar esse pleito eleitoral com a modernidade, inclusive com a criação e aplicação da inteligência artificial no combate a fake news e deep news. Essa é a matéria e o tema do momento e vamos estar atuando. Então eu imagino que vocês devam fazer um trabalho de fiscalização também, porque assim, eu estava vendo algumas mudanças, né, de peças produzidas a partir de inteligência artificial, por exemplo, e publicadas nas redes sociais, peças corretas, né, assinadas pelos partidos, elas vão levar isso na legenda, né? Tipo, essa peça foi criada por inteligência artificial. Mas a gente sabe que muita coisa é criada, muita coisa falsa. Então vai haver uma fiscalização em cima disso. Exatamente. E nós estamos preparados para enfrentamento das falsas notícias. Isso o TRE se colocou na linha de frente, se preparou efetivamente com a ferramenta propícia para isso. Então, faço aqui desde já um alerta. Aqueles que estão tendentes a falsas notícias vão ser enfrentados com ferramentas de atualidade
da inteligência artificial. Gente, ó, isso é importantíssimo que o desembargador está falando, porque é o seguinte, a campanha nem começou ainda, mas você pode preparar, porque vem muita notícia falsa, muitas notícias criadas, né? Então você tem que ter cuidado com o que você recebe pelas redes sociais, e a gente falava até, doutor, sobre o prejuízo que isso pode causar em cidades menores, né? Uma notícia falsa, com o rosto do candidato, trazendo uma mensagem que ele não disse, com a própria voz do candidato, até que isso seja explicado numa cidade menor, é também difícil, né? Existe um trabalho de educação para alertar essas pessoas também feito pelo tribunal? Sim, e inclusive nós temos programas de orientação. A escola do Tribunal Regional Eleitoral tem difundido explanações, o próprio TRE tem programas de fazer essa divulgação, difundindo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E estamos atentos a essas ocorrências. Vamos fazer o seguinte, vamos falar, toda vez que eu tenho oportunidade, porque eu sou um defensor do nosso sistema eleitoral brasileiro, eu acredito muito na transparência do processo, na agilidade do processo e, obviamente, por conta dessa polarização, doutor, nós tivemos, por vezes, o sistema questionado. Eu gostaria que o senhor falasse da segurança, né? De quem vai lá votar, de quem vai exercer o seu direito de votar, tenha segurança no que está fazendo. A propósito desse tema, eu gosto muito de aproveitar os ensejos para prestar esses esclarecimentos. A urna é indevassável, ela não tem o menor comprometimento, não há a menor possibilidade, ela não está integrada em rede, ela não permite o acesso, ela tem proteção de 30 camadas impossibilitando o acesso, ela tem segurança total e nunca se indicou com dados ponderáveis onde e como e quando ela foi vulnerada. Então é segurança total para que você vá lá. Então pare, a gente fala sempre, né, de acreditar em muita coisa que você recebe pela internet. Tem gente, e quem quer mentir, quem quer enganar, faz ali de um jeito que é convincente. Então você tem que prestar atenção para não cair, né, e acabar deixando de exercer esse nosso direito. Votar foi um direito conquistado a duras penas, meu povo. Então a gente tem que mantê-lo da melhor forma possível. Doutor, vamos falar sobre esses cartórios e zonas eleitorais que estiveram em reformas. Teve alguma alteração? Por exemplo, quem está habituado a votar numa determinada zona vai estar lá, ou por conta dessas reformas isso tem uma mudança? Então, o que tivemos e que está ocorrendo foram alterações nas unidades administrativas dos cartórios eleitorais que passam por reforma. Mas já está tudo resolvido, não vai haver alteração para o eleitor no que se refere ao local onde ele irá votar, onde ele costumeiramente vota. Nós temos aí adaptações para atendimento de unidades cartorárias que estão em reforma, mas tudo com tranquilidade, sem menor preocupação por parte do eleitor, porque ele vai ser atendido, ele vai exercer o seu direito sacrossanto do voto. Vamos falar agora sobre o voto em trânsito. Muita gente está fora do seu domicílio eleitoral. A gente já passou do prazo de transferência, mas alguém que está acompanhando a gente fala, bom, eu moro em Goiânia, voto em Goiânia, mas não vou estar em Goiânia no dia. Existe a possibilidade da pessoa votar, por exemplo, nos candidatos aqui de Goiânia em outro local? Não há possibilidade do voto em trânsito. Ele não está possibilitado para aquele que está fora do seu domicílio eleitoral. Então você vai ter que estar aqui para poder votar aqui. Ele tem que estar na sua região, na sua localidade, na sua zona, na sua seção. E existe também agora com esses aplicativos, facilitou bastante também a justificativa, né? Sim. A pessoa pode justificar através do aplicativo? Pode justificar através do aplicativo, essa é a modernidade a favor do eleitor. Aliás, que tipo de serviço quem está acompanhando a gente consegue encontrar nesse aplicativo? Toda a disposição está contida na página do TRE. Ele pode acessar a página do TRE, ele vai ter lá o acesso a todas essas informações. Doutor, a gente então, nós temos aí mais de 200 municípios aqui no nosso estado, né? 262, se não me engano. 246 municípios. E antes que as eleições aconteçam, de fato, o dia da votação, existem os testes, né? Nas urnas. Como é que são feitos esses testes? É um número que representa todas as urnas ou cada sessão também é testada? Nós temos uma eleição paralela. Eu já constituí uma comissão que é encarregada dessa atividade. Ela é presidida por uma juíza de direito, ou seja, uma juíza que não integra o TRE, ela não é juíza eleitoral, portanto, ela não tem envolvimento com as eleições para que alguém impute tendenciosa. Faz-se a eleição paralela, com acompanhamento desta comissão,
com a fiscalização do Ministério Público e com auditores independentes. Então, o risco de fraude, o risco de vulneração, o risco de haver tendências a favor desse ou daquele candidato é zero. É isso, né? Acho que a informação mais importante é essa, da lisura desse processo. Bom, e aqui, diante da quantidade de cidades e de candidatos que nós temos, a gente tem uma ideia de quanto tempo essa apuração deve acontecer? Olha, eu tenho uma preocupação enorme, porque Goiás tem se mostrado por excelência para o Brasil e o TSE tem avaliado isso. A visita que a ministra Carmen Lúcia me fez assim que ela tomou posse, deve ter sido o primeiro ou segundo tribunal a ser visitado por ela, ela faz a seguinte pregação: Goiás tem que entregar a melhor eleição de todos os tempos. Eu disse a ela, entregaremos, porque Goiás hoje é referência. Então, o menor prazo possível. Assim que encerradas as eleições, nós vamos divulgar os resultados. Ô, desembargador, e por que quando a gente fala que Goiás é referência, qual que é a diferença, por exemplo, do nosso estado em relação aos demais? Ou como é que a gente sai na frente? Por quê? Existe uma preparação que faz com que a gente tenha essa eleição de primeira linha? Exatamente. É o Goiás saindo em disparada na vanguarda. Um exemplo disso é porque já estamos sendo procurados por outros regionais eleitorais para a cessão dessa inteligência artificial para o emprego dessa ferramenta no combate a fake news. Porque é o que há de mais moderno e é uma ferramenta desenvolvida em Goiás pela Universidade Federal de Goiás, que hoje é referência em TI. Então, nós estamos nesta disparada para atender essa necessidade da eleição e assediados pelos tribunais regionais para que possamos ceder essa ferramenta. Olha que importante, hein, gente? A gente tem uma ferramenta contra fake news que, para mim, é o maior dos males de todos os tempos, criada e desenvolvida aqui por Goiás, que vai servir de exemplo para outros países, né? A gente está vendo aí vários outros países, vários outros estados. É porque eu estou na cabeça aqui das eleições que estão rolando aí, cada coisa que a gente tem visto na internet, né? Bom, agora vamos falar dos candidatos, porque é o seguinte, tem prazo para tudo, né? As convenções ainda não aconteceram, mas existem regras, né? O que pode ser dito, o que não pode ser dito. Por exemplo, depois que passa a convenção, é possível ainda a troca de candidato? A gente tem um limite até dia 15. Como é que fica esses prazos? Nós estamos com prazos abertos para as convenções. Certo. Depois teremos os registros das candidaturas. Depois teremos a propaganda eleitoral e depois teremos a difusão das propagandas pelos meios de comunicação. Então, os prazos estão correndo e os candidatos e os partidos devem acompanhá-los e fazendo tudo que for necessário dentro desse limite, porque há preclusão, ou seja, passou aquele prazo, não há mais possibilidade. Então, você que está aí acompanhando a gente, depois da realização das convenções, ainda tem um prazo para o registro da candidatura. E aí a gente tem visto tantos acordos sendo feitos que provavelmente algumas coisas devem mudar. Então, no rádio e na TV, nós temos propagandas eleitorais obrigatórias e, com o passar do tempo, foi diminuindo, né? Me lembro que tinha época aí que tinha 1 hora, 2 horas de propaganda eleitoral, mas o tempo, eu não sei se o tempo máximo hoje continua sendo 30 minutos. E quais são os horários? O senhor lembra? Eu vou apertar o senhor nos horários. Vai me apertar e vai me deixar numa situação pouco desconfortável, mas vamos acompanhando. Eu sei que rádio de manhã e meio-dia, pegando assim, né, hora do almoço e pela manhã, e televisão meio-dia e à noite, mas a gente vai trazer para você. Doutor, você tem alguma coisa que você acha relevante a gente destacar nesse processo para quem está em casa acompanhando o nosso Band Cidade? Eu tenho um evangelho que é de pregação para o eleitor, que compareça, exercite o seu direito de voto, vote conscientemente, eleja o candidato que para ele, eleitor, é o melhor e é aquele que vai representá-lo, e com a certeza, a justiça eleitoral atua sem tendências, sem inclinações e com a certeza inegociável. As urnas não são fraudáveis. É isso. Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, boa sorte nesse processo. Conte com a gente aqui da Band também, caso precise que o recado chegue a mais gente. Eu estou sempre à disposição da Band, da imprensa como um todo, e lá no TRE, os que necessitarem, estarei lá para atendê-los. É isso, gente. 1h17, obrigado você que está de olho aqui no nosso Band Cidade. Aliás, muita gente mandando mensagem. Você também pode participar com a gente. E claro, ficar de olho, porque aqui na Band, na TV Sucesso, você vai ficar sabendo de tudo que acontece nas eleições 2024. É isso.
isso, meu povo. Você manda na sua mensagem, o povo tá aqui no nosso Band Cidade mandando recado. Aliás, vale foto do prato, fique à vontade para interagir. Boa tarde, Paulo. Ligadinho aqui no Band Cidade, quero participar do Pix do Carneiro. Você é o melhor de Goiás. Obrigado, meu amor. Parabéns pelo trabalho. Arielle, do Recanto do Bosque. Alô, Arielle, mandou foto pra gente. Obrigado você que tá interagindo aí, participando. Valeu demais. E essa aqui, meu irmão, é foto raiz. Abre aí, Rodrigão. Foto raiz é prato na mão, olho na televisão. Valeu demais. É o povo na tela do nosso Band Cidade. Tem mais gente aqui, ó, mandando mensagem, ó. E outra foto raiz é Eric. Obrigado, hein, gente? É muita gente mandando mensagem. Vou começar a publicar no meu Instagram. Aliás, você pode ir lá no meu Instagram também, Paulo Carneiro TV. Vai lá, a gente vai bater um papo lá. De vez em quando o pessoal manda mensagem. Busca lá Paulo Carneiro TV que você vai saber tudo, tá? Tem mais gente aqui na tela do nosso Band Cidade. Ó, mandou foto. Nito! Valeu, Nito. Obrigado, meu irmão. É o povo aqui mandando foto do prato, mandando mensagem. Fique à vontade para interagir. Esse é o melhor jornal de Goiás. Obrigado. O apresentador é muito legal. Aqui em Aparecida tá todo mundo ligado. Oi, Ana! Beijo pra você aí, Aparecida de Goiânia. Obrigado pelo carinho. Em nome de toda a equipe aqui do nosso Band Cidade, valeu demais. Abre a foto da Ana aí. Oh, olha só que bonito, rapaz. Olha só que bonito, você que tá aqui de olho no nosso Band Cidade. Segura o prato da Ana que eu vou falar pra você o que tem, olha lá. Dá um picadinho aqui, uma carninha, uma cebolinha, um arrozinho branco. Obrigado você que tá de olho no nosso Band Cidade, interagindo com a gente. É prato na mão, olho na televisão. O povo tá aqui. Tem mais gente. Boa tarde, Paulo. Sou Divina Simone, de Senador Canedo. Quero participar do Pix do Carneiro. Olha que gracinha o prato dela que vem de Senador Canedo. Abre o prato. É o povo na tela do nosso Band Cidade. Olha aí. Feijãozinho do dia, hein, gente? É um quiabinho ali, ó. Olha que delícia. Tem uma couvezinha. Obrigado você que tá aí acompanhando o nosso Band Cidade. Muito obrigado você que interage, você que participa. Tem mais gente. Boa tarde, Paulo. Quero, ó, o Pix do Carneirinho. Liga pra mim. Ô, Fernanda, fica de olho que o Carneirinho tá saliente. Parece que já falou hoje, eu não sei não. Pode ser que ele apareça mais vezes, tá? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um homem que causou uma grande confusão partindo para cima de uma recepcionista, aliás, de um recepcionista de um hotel lá de Anápolis. O motivo, segundo o meu amigo Caio, é ridículo o motivo. Não, mentira. Ele me falou aqui, não sai daí não que você vai ver, você não vai entender não, quer dizer, você não vai acreditar, ó, prato na mão, olho na televisão. A gente volta já. Eu posso fazer o que for, só não posso viver.